É dia 7 de junho de 2012. Eu estou tendo aqui a felicidade de ter a presença do meu amigo, irmão Tabosa, né? Há dias que eu não via ele e hoje ele me fez uma visita. E ele também é um escritor já bastante conhecido no nosso meio. E ele me presenteou aqui o livro A Dinâmica do Reino de Deus na Terra. O Fim Vem. E fora esse, tem outros livros. E eu aproveitei aqui a passagem dele para a gente fazer uma pequena entrevista para o portal JVD. E aí, irmão Tabosa, há dias que eu não lhe via. E como é que está aí as questões literárias? O que você tem aí inicialmente a falar para nós sobre esse assunto aí? Bom, irmão Carlos, quanto à questão literária, o meu empenho é exatamente apresentar esta última obra que nós realizamos, né, A Dinâmica do Reino de Deus na Terra, porque o Reino de Deus é na Terra, por sinal, e nós temos projeto para ele aqui na Terra, né? Porque o Reino de Deus não é no céu, é na Terra. E de fato, o que é Reino de Deus? A gente precisa conhecer, né? Todos nós temos responsabilidade no Reino de Deus, uns mais, outros menos. Evidentemente que todos devem conhecer o seu papel no Reino de Deus. Então, por este motivo, fui motivado a escrever este livro, trazendo de uma maneira mais clara, mais fácil, o entendimento do Reino de Deus na Terra. Que o Reino de Deus é como a profecia, ela é dinâmica, não é estática. Teve a sua, vamos dizer, voltou a... Yeshua deu seu pontapé inicial, né? Vamos dizer assim. Com certeza. E passou a responsabilidade para os seus discípulos, e seus discípulos, pela continuidade, chegando até os nossos dias atuais, né? Então, aquilo que Deus projetou, que Adão, de certa forma, vetou pela desobediência no Éden, né? E Serrará, pela inclinação para o mal, por ter comido do fruto proibido, né? Houve ali uma interrupção do plano de Deus que ele tinha projetado, mas com Yeshua ele reativou este plano, e reativando este plano, né, cabe a nós agora dar continuidade até a sua fixação plena, que será no reino milenar. Louvado seja Deus. Irmão Tabosa, a gente sabe que você gosta muito de escrever, e a sua temática sempre é voltada para o judaísmo, para o povo judeu. Por que o senhor gosta tanto de abordar essa questão do judaísmo? Porque, irmãos Carlos, tudo vem do judaísmo. A igreja não é judaica, a igreja não é romana nem grega, a igreja é judaica. Você vê, os patriarcas são judeus, os profetas judeus, a escrita do primeiro testamento, que é a Taná, é conhecido como Taná, é o seu nome real, mas conhecido como o Velho Testamento, erroneamente, né? A Taná é produto judaico. O Novo Testamento, nós temos aí também um produto judaico, os apóstolos são judeus, e o próprio Salvador do mundo é judeu. Então, por que tributar honra e mérito a uma determinada entidade que não pertence ao judaísmo? Então, eu milito no judaísmo, porque é no judaísmo que nós temos a origem de todas essas coisas, né? Exatamente o nosso Salvador, que nós estamos militando. E hoje, apesar de estar ainda ligado à igreja pentecostal, Assembleia de Deus Madureira, hoje eu estou militando no judaísmo messiânico, né? Louvado seja Deus. Estou já me filiando ao Conselho de Congregações Judaicas Messiânicas, que é um conselho mundial, né? Que tem aqui a sede em Belo Horizonte, mas já abrangendo o universo todo, né? Exatamente procurando trazer a igreja de volta à sua origem, porque, como eu já te disse, a origem da igreja não é grega, nem romana, muito menos brasileira. A origem da igreja, ela é judaica, nasceu em Jerusalém. Muito bem. Aqui em Fortaleza, por exemplo, existe alguma comunidade judaica? Como é que é a questão do judaísmo aqui em Fortaleza? Você tem mais ou menos um referencial de como é que a coisa anda? A gente sabe, tem muita gente espalhada, grupos espalhados, né, exatamente com essa visão judaica. Uns ortodoxos, outros já voltados para o judeu messiânico, que é o judeu que tem
Jesus como seu Senhor e Salvador, e vive segundo os moldes da igreja do primeiro século, né? Esse é o judaísmo messiânico, o judaísmo formado pelos apóstolos, né? E tem alguns, mas ela aqui ainda não está e não se fortaleceu. Eu tive o privilégio de me formar em Belo Horizonte com judeus messiânicos, né? Sou formado no judaísmo messiânico, sou teólogo no judaísmo messiânico, formado com judeus, e esses judeus realmente de Jerusalém, dos Estados Unidos, do Chipre, todos ministrando aula para a gente. Então eu tive esse privilégio. E o resultado deste privilégio que eu consegui em Belo Horizonte, eu pretendo colocar aqui no Ceará. Eu já trabalho com um grupo na minha residência, exatamente voltado para o ensinamento sinagogal, que é a igreja do primeiro século, era a igreja também sinagogal, ela se reunia nas sinagogas. A liturgia sinagogal, exatamente aquela liturgia criada por Esdras, 450 anos antes de Yeshua, de Jesus. Então esse tipo de liturgia, a maneira como estudar as Sagradas Escrituras, então nós também adotamos na nossa residência com um grupo voltado para a igreja do primeiro século. É como eu estou hoje militando nesta área. Maravilha. Você como um brasileiro judeu, posso falar assim, né? Sou eu, DNA prova isso. Eu fiz exame de DNA e deu J2 na cabeça. Maravilha. Aí você é uma pessoa que conhece lá o local onde Cristo começou o seu ministério lá em Israel. E por você amar tanto essa nação, irmão Tabosa, qual foi, por exemplo, a sua emoção de estar ali naquela região pela primeira vez, rapaz? É uma emoção que nós não podemos pesar, medir, calcular. É incomensurável, né? É incomensurável. E eu aprendi a amar Israel, mesmo sem saber que tinha ascendência ou descendência judaica, lendo a própria Bíblia. Quando eu recebi de presente uma Bíblia, um desafio para que eu lesse a Bíblia, eu aceitei esse desafio, comecei a ler em Gênesis, capítulo 1. Logo comecei a me apaixonar. Quando eu cheguei no capítulo 12, que tem a chamada de Avraham, que é de Abraão, né, para formar a nação de Israel, a partir dali, meu amigo, eu me apaixonei pela nação de Israel, pelo povo judeu. Então, desde então, isso eu me voltei para o judaísmo, né? Louvado seja Deus. E continuo hoje olhando para Israel, né? Pronto, aqui ele já está com um livro aqui na mão, deixa eu dar uma checada aqui desse livro para os irmãos verem aí. A dinâmica do reino de Deus na terra. Todos nós temos responsabilidade, uns mais, uns menos. A igreja tem mais responsabilidade, o governo, as entidades de classe, particularmente cada um de nós, né? Todos nós temos haveres e deveres no reino de Deus. Então precisamos conhecer quais são os nossos deveres e quais são os nossos haveres, né? Eu estou observando aqui, por exemplo, na capa, uma paisagem muito bonita feita pelo nosso querido Elias, né? Elias Scott, um judeu também, que hoje é ortodoxo, é meu primo, né? Eu queria que você descrevesse aí um pouco para nós, irmão Tabosa, essa capa, essa foto, essa paisagem que ele fez, a simbologia dela, o que ela quer dizer? Eu pedi para ele, eu dei os dados dele, como um bom desenhista que artista. Então eu disse: Elias, eu quero que você desenhe um novo templo, que será o terceiro templo, ele descendo sobre o local onde ele deverá ser erguido, que é exatamente em cima do Domo da Rocha, né? O Domo da Rocha hoje é uma mesquita muçulmana, né? Mas que está colocado no lugar do templo. E essa mesquita precisa ser demolida, não sei como, mas vai acontecer um milagre, algo de extraordinário tem que acontecer para que ela seja demolida, para que o novo templo seja construído. Então isso é uma capa profética, que inclusive é de um quadro que eu tenho na minha residência. Só existe esse quadro, foi eu que dei a dica para se pintar, não existe outro igual, e eu aproveitei para fazer a capa do meu livro. Louvado seja Deus. É uma capa profética. Gostei muito aí a construção do novo templo, o terceiro templo que deverá ser construído exatamente no seu lugar, que é no Domo da Rocha, né? Aqui no lugar que tem hoje o Domo da Rocha. É um acontecimento, irmão Tabosa, é um acontecimento realmente extraordinário que algumas gerações, que a minha geração talvez não enxergue. Sim. Essa questão da construção do novo templo, né? Talvez a minha geração não consiga ver isso, mas
Mas o Israel teria que passar por um grande processo para poder isso acontecer, né? Qual é a sua visão? Você que conhece a história, que você que escreve o livro, você que é entendido no assunto, como é que a gente pode assim sentir esse momento acontecendo da construção do novo templo judaico? Isso. Hoje esse templo, segundo informação que chega até a gente, já está praticamente pré-moldado, né? Ele já está feito, as vestimentas sacerdotais todas preparadas, os utensílios para o sacrifício e todas as coisas também estão preparados. O que faltava era uma novilha vermelha, exatamente para o sacrifício. Hoje essa novilha vermelha já existe de fato de direito. Então tudo está programado, já preparado para a construção do templo. Essa novilha vermelha, só para uma simbologia, mas quem é essa novilha vermelha que você fala? Essa novilha vermelha, ela era sacrificada e com a cinza delas juntada ao óleo, a um óleo da primeira prensa, com mais outros ingredientes citados por Deus para o sacerdote, eles fabricavam o óleo da unção de sacerdote, profeta e rei. E os utensílios do tabernáculo, do templo do Senhor, somente para esta finalidade, feito somente pelos sacerdotes. Qualquer outra pessoa que quisesse fazer, ela seria impedida, não pode, né? E qualquer outro uso também é proibido, somente para a consagração de sacerdote, profeta e rei. Então, o ingrediente é um óleo preparado com muitas responsabilidade, porque é o óleo da santa unção, né? Certo. Agora eu não sei se eu entendi, se eu fiz a pergunta certa, direita, mas eu queria essa vermelha é um tipo de Yeshua. Ela é um tipo de Yeshua. Inclusive ela era sacrificada fora do arraial, como Yeshua foi sacrificado fora do arraial, né? Ela era queimada e a cinza juntada para fazer esse tipo de coisa. Mas ela tipifica alguma nação, por exemplo, que tem que morrer, que tem que... Não, ela tipifica Yeshua, porque toda a simbologia no judaísmo, essa simbologia, tudo aponta para Yeshua, como sacrifício perfeito. Também Yeshua, que ele seria morto fora do arraial. Né? Maravilha. É muito bonita a história da novilha vermelha. Leva muito tempo para se conversar, falar dos detalhes. Isso é uma coisa que a gente faz com um estudo que eu tenho sobre o tabernáculo. Muito bem, que coisa. A gente começa a entrar dentro do assunto e vai gostando, irmão Tabosa. E geralmente quem olha as entrevistas, quem gosta do assunto, ele realmente se derrete dentro da questão, né? Ou seja, eles gostam tanto que vão buscando mais e mais informações para poder absorver esse ensinamento, né? Tem muita coisa boa. Pois é, e quantas pessoas que não conhecem muito o judaísmo vai ter interesse, até eu acredito que de lhe procurar para tomar alguma certificação sobre o assunto, né? Na minha casa, e você já pode deixar aí, por exemplo, se eu sou uma pessoa que ama o judaísmo e quero conhecer melhor o judaísmo, como ficar afinado com a história do judaísmo, o que ele deve fazer? Ele pode lhe procurar, tem telefone, aí você já pode deixar os contatos aqui. Irmão Carlos, uma coisa interessante, o que os irmãos precisam aprender. A igreja, ela foi anexada em Israel. Eu te digo, não pode existir igreja sem Israel, porque Yeshua, que é Jesus, veio exatamente fazer essa conexão, né? Como está em Romanos, no capítulo 11, você vai ver isso. Diz que alguns dos ramos foram quebrados para que o jambuzeiro, quer dizer, o gentil, fosse enxertado. Então, a igreja, ela passou a ser enxertada em Israel para ter direito da alimentação da seiva, porque quem alimenta a árvore é a raiz, né? A raiz exatamente é a nação de Israel, o povo são nossos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, né? Tudo isso faz parte exatamente das raízes, de onde vem a seiva para a alimentação da árvore. Então a igreja, sem estar conectada na sua raiz, evidentemente é uma igreja que não se alimenta adequadamente, convenientemente. Então ela não pode se desligar
da sua origem, que é a origem exatamente judaica. Esta é a grande preocupação nossa. Então, aquele que quiser tomar mais conhecimento, aprender mais detalhadamente alguma coisa, nós estamos abertos. A minha residência é na cidade de 2000, né? Quadra 23619, meu telefone é 32490780. Eu terei o maior prazer em conversar detalhadamente, de uma forma mais convincente, porque numa entrevista dessa a gente fala rapidamente, não dá nem pra gente pensar. Às vezes diz até o que não queria dizer. Mas eu percebo aqui que você é comedido nas palavras, você não disse o que não deveria dizer, não. Mas é isso aí. Então, a igreja, lembre-se, a igreja, você não é romana, lembre-se, igreja, que você não é grega, muito menos brasileira, você é judaica, você nasceu em Jerusalém, e para lá você deve olhar, colocar os seus olhos. Israel é o relógio de Deus para o mundo. Então, nós precisamos olhar. Por isso nós temos as festas. As festas, hoje nós estamos, o mundo hoje vive, eu considero, nós vivemos as festas das trombetas. Só que essa festa das trombetas tem duração de 10 dias. O 10º dia é Yom Kippur, porque 7 dias depois de Yom Kippur é tabernáculo, Deus tabernaculando com o outro, com o homem. Então eu defendo esta tese que nós vivemos os dias da festa das trombetas. Agora eu não sei qual dia nós estamos. Agora eu espero, desejo que seja o 9º dia, porque eu sei que sendo o 9º dia, o 10º dia está aí beirando exatamente chegar, né? E o dia que chegar, o dia D, pode ser o que será o dia D, Yom Kippur, para nós nesta visão. O dia D será o dia o quê? Do arrebatamento? Será o dia da volta de Yeshua, com a igreja já desposada para aqui julgar as nações e implantar o reino milenar? Não sei. Então é importante que a gente esteja preparado, né? A noiva tem que estar adornada, preparada para o encontro com seu noivo. E outra coisa, o noivo da igreja, ele não é romano. O noivo da igreja não é grego. O noivo da igreja é judaico. Judeu. Yeshua é judeu. Então a noiva tem que estar adornada, vestida exatamente com aquelas características judaicas, né? Conhecendo as festas bíblicas, isso é muito importante. As festas bíblicas, ela indica o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, como também indica a que hora estamos no planeta Terra. Muito bem. Ô Tabosa, a figueira já está florando? Já. Para o leigo, pro leigo que não conhece muito a Bíblia, que Jesus fala da figueira naquela passagem, como é que a gente explicaria esse detalhe que Jesus falou a respeito da figueira? Bom, olha, no caso é a figueira, a oliveira representa Israel, né? Oliveira. Figueira que eles vão buscar, é um detalhe. Exato. A mais, mas no termo está florando, né? Isso, é florando, porque quando Jesus, naquela passagem que... São os acontecimentos que estão voltados para Israel. Exatamente. Essas coisas, exatamente, é que está mostrando o período em que nós estamos vivendo na Terra. Então, se nós quisermos saber a que horas estamos no planeta Terra, temos que olhar para Israel e mediante o que as nações estão fazendo para Israel, né? Porque Israel é o centro. Então, como está vivendo hoje Israel diante das nações, né? Exato. Qual o comportamento? Israel precisa, isso eu tenho dito neste livro, eu vou repetir aqui, precisa ficar só para que o Filho de Deus se manifeste do céu, para que ele possa dizer Baruch Haba Beshem Adonai, que diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nesta hora eles vão lamentar, eles vão chorar, porque eles vão ver que eles traspassaram aquele que veio, que era o verdadeiro Messias, e rejeitaram. Mas essa rejeição por parte da liderança, não foi Israel todo, e isso teve o dedo de Deus lá, porque Deus cegou exatamente a liderança, a direção, para que não reconhecesse Yeshua, para que o gentio, que era considerado como um jambuzeiro, né, uma oliveira brava, que não tinha direito a Deus, a salvação, pudesse ser enxertado, tivesse a sua participação, porque Deus quer salvar gentio e judeu. Então, em parte, Israel não negou
E Yeshua na sua totalidade, como diz em Romanos, alguns galhos foram quebrados para que a igreja, nós fôssemos enxertados nele, né? Então, como há um princípio na palavra de Deus que o líder, a cabeça responde pelo corpo, quer dizer, a liderança responde pela nação. Quem de fato rejeitou Yeshua naquela época foi a liderança, formada pelos sacerdotes, né, pelos saduceus, pela classe dos fariseus hipócritas, porque existia 7 classes de fariseus, esta era a hipócrita, né, fariseus, e a liderança. Essa liderança orquestrou, armou todo o palco, e então levantou um pequeno grupo de madrugada para rejeitar Jesus e para condená-lo à morte, né? Porque se isso fosse feito de dia, conforme determina as Escrituras Sagradas, eles teriam que passar um pregão de 40 dias em todo Israel, dizendo que Yeshua ia ao sacrifício, ia morrer na cruz por ter se declarado Filho de Deus. Olha, Yeshua, com aquela fama toda que ele tinha em Israel, curando enfermo, ressuscitando morto, glória a Deus, limpando leproso, rapaz, aquela multidão ia se juntar de uma forma tal que a liderança não ia ter poder nenhuma com Yeshua. Mas como ele mesmo disse que veio para dar vida, em resgate da nossa, né? Então ele não se ia submeter a esta coisa. Você veja quando ele caminha para Jerusalém, contra para Pedro o que ia suceder com ele. Pedro disse: Senhor, não te deixas que isso aconteça contigo. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Né? Para isto eu vim. Então ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para retomar. Então foi ele que se entregou. Agora, quem matou Yeshua? Todos nós, os nossos pecados, desde do jardim do Éden até agora. Nossos pecados foram a causa da morte do Senhor Yeshua, né? Muito bem. Esses assuntos vai puxando outro. Eu vou lhe fazer outra pergunta aqui, até para você tirar a dúvida de muitos irmãos. Não digo nem dúvida, mas um aprendizado melhor. Nem olhe para a hora não, porque você vai responder essa aqui ainda. Jesus, quando ele descer, que ele colocar os pés lá no Monte das Oliveiras, onde a gente observou aquela paisagem belíssima lá do monte, né? Lá quando a gente esteve em 90... Nós teve 97, 98. A gente esteve lá, um grupo muito pequeno, reservado. A gente estava no maior relax do mundo, porque da segunda vez que eu fui, a multidão parecia uma feira, não dava para nada. Mas a gente teve numa manhã muito satisfatória, vendo aquela lá do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade, né, para a cidade velha. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele quando voltar, os seus pés vão pisar lá na rocha lá do monte, e aquela rocha vai se fender. E aí, irmão Tabosa? Para o povo fugir, né? Para exatamente a nação que naquele momento estará sendo pressionada, né, pelas nações inimigas, né? E esse acontecimento, na sua visão judaica, no seu conhecimento, essa visão aí de Jesus descer e colocar os pés sobre a rocha, aquela rocha se fender, que já ali, não sei se já é do Amagedon. O que você pode passar para a gente desses ensinamentos? Ali exatamente é nessa batalha, quando as nações haverão de cercar Israel, né? E Israel estará verdadeiramente sem opção, desesperado, né? Quando o nosso Salvador há de abrir as nuvens, rasgar o céu, exatamente para defender o seu povo, e cumpriciar ali aquela passagem para dar livramento ali para que o povo escape, né? Mas ali cumprir aquilo, mas de fato haverá uma grande mortandade, porque nesse período Yeshua vem para fazer juízo, né? É nessa época que o sangue das pessoas vão dar no freio dos cavalos, que a Bíblia fala? Será que é nesse período? Ali, e exatamente naquele local, você sabe que ali é um vale, né? Um vale. E aquele vale, com muito sangue derramado, ali vira mesmo... um mar de sangue. Ali é um vale. É um vale. Ele fica... ali é o Vale do Cedron, chamado Vale do Cedron. E ali é o vale, e aquilo ali, a batalha principal deve se desenrolar por ali, né? Que coisa tremenda, é coisa, né? Apocalipse, ninguém é senhor da verdade. Apocalipse. Então, Apocalipse é muito complexo, né?
Então precisa de calma, precisa de prudência, precisa de muita coisa para a gente falar sobre verdadeiramente o Apocalipse. Né? Maravilha. Aquela visão que a gente tem lá do Monte Tabor, onde houve o sacrifício. Isso. Que nossos olhos se dirigem para aquele ambiente, para aquele cenário mesmo daquele planície. Terra, né? É um negócio tremendo aquilo ali, né, Tabosa? Não, a coisa fora de série. Só indo lá, né? Só indo lá. Então pronto, então o senhor deixa as suas considerações finais, você já está um pouco... Eu agradeço a sua, como é que diz? O site do portal onde que vai a notícia, né? Essa pequena palestra que a gente, na verdade, chama nem de entrevista. Feito de improviso. Feito de improviso. Muito boa, por sinal. Essa oportunidade e espero que eu possa ter respondido algum questionamento de algumas pessoas, né? Com certeza. E se não respondi claramente, eu tenho oportunidade para responder mais detalhadamente, desde que a pessoa procure. Eu estou aberto. E aproveito para dizer, compre o meu livro. Pronto. Tanto a dinâmica do reino de Deus, como o judeu, Israel e a história, né? Quando eu procuro exatamente trazer a história de Israel, porque há uma história que é contada hoje que Israel, que não é a história verdadeira, então precisa conhecer a história verdadeira, e neste livro também procuro lembrar a igreja exatamente que ela não é romana nem grega, que ela tem que voltar às suas origens. Então eu procuro despertar nela que ela seja reconectada de novo. Que ela lembre e volte, né? E não seja um com Israel, não um sem Israel. Louvado seja Deus. Porque ela sendo um com Israel, a coisa é diferente. Ela sendo um sem Israel, ela não tem exatamente a seiva que Deus gostaria que ela tivesse. Exato. Os estudantes de hoje, dos seminários, Israel, o judeu e a história, só o título já chama muita atenção, né? E esse livro ele vai trazer todo esse trabalho, né? Esse contexto histórico todo, né? Porque começou, né? Essa história palestina, isso é forjado, né? O movimento palestino, e os irmãos precisavam, a Palestina. Quando se diz a Palestina, essa Palestina foi dada por Roma no ano 135, quando expulsou tudo que era judeu de Israel, de Jerusalém. Então foi o nome que ela deu, foi ter Filistia Palestina. Daí se originou o palestino. Mas um povo que isso veio tomar forma com aquele líder, Yasser Arafat, né? Yasser Arafat. Foi que projetou este nome. Até então, este nome era praticamente desconhecido. A nação é Israel. A nação foi ali que Deus assentou em Canaã, que antes era Canaã, né? Hoje é Israel, de fato, de direito. Então, Palestina é um termo que nós devemos pensar, questionar para poder desenvolver. Yeshua é o nome mais especial de Israel. Agora, fora Yeshua, Yeshua é o nome de Jesus. Por exemplo, Jesus é a personalidade mais importante, por exemplo, para nós e para o povo judeu. Eu não sei como é que o povo judeu vê a questão do Yeshua, né? Mas saindo do Yeshua, na sua visão, meu irmão Tabosa, é o seguinte: qual é o personagem mais importante para a nação judaica fora de Yeshua? Moisés. Moshe. Moisés é o personagem principal, né? Dos dias atuais, existe algum nome que seja referência? Todos os rabinos são uma referência em Israel, né? Todos os rabinos são tratados com muita estima, com muito respeito, muita honra, né? Eles consideram o rabino exatamente uma continuidade, como Yeshua, né, era rabino, é considerado um rabino mestre. Quando é que você vai escrever um livro mostrando, por exemplo, os graus que uma pessoa passa para chegar a ser rabino? Rabino, olha, não sei se eu vou escrever, mas para chegar a rabino, hoje a consagração tem rabino, mas, vamos dizer assim, na época de Paulo, Shaul, né, segundo a tradição judaica conta, a gente aprende isso quando está estudando, diz, de 1000 candidatos saía um Paulo. Porque a coisa tem que se estudar muito. Primeiro, estuda a Torá escrita. Além da Torá escrita, você tem, naquela época, tinha uma Torá oral, que esta era transmitida de pai para filho, e que se tornou-se muito maior do que a Torá escrita, né?
de onde veio a Mishnah, Gemara, Tosafot, Baraita, todas essas coisas. Então esses homens tinham que aprender, para ser um rabino, tinha que aprender a Torá escrita, os primeiros 5 livros da Bíblia, além tinha que entrar nos profetas, no que forma a Taná, Nivim, Ketuvim, né, a Taná, e os profetas, e depois eles entravam na Torá, a Torá oral, que esta é a Torá transmitida de pais para filhos, exatamente dela é que saiu o Talmud, né? O Talmud, a compilação das Mishnah, Gemara, Tosafot, resultou no Talmud. Talmud hoje, o judeu, a sua vida hoje do judeu ortodoxo está centrado no Talmud, não na Torá. A Torá ele tem só para a leitura do Shabat, na sinagoga, mas ele não vive segundo a Torá, vive mais segundo o Talmud, né? E aí, irmãos, de 1000 chegaria um Paulo, Meu né? Deus do Então céu. hoje a coisa a gente estuda bastante. Hoje, para se formar no judaísmo, para ser um rabino judeu messiânico formado em Jerusalém, passando pelas escolas rabáticas, aquelas faculdades, a coisa não é brincadeira não, a coisa é dura. O nego tem que queimar a pestana de verdade. de direita. Rapaz, a gente quer encerrar, mas a gente sempre tem uma curiosidade, irmão Tabosa. E como você dificilmente tem a oportunidade de estar aqui comigo, por conta dos seus afazeres. Pois é. Aí é o seguinte, quando a gente está em Israel, o próprio hotel lá tem lá aquele aparelho eletrônico e que tem um botão lá e tem lá Shabbat. Por que o judeu ele preza assim com tanto rigor a questão do Shabbat? Shabbat porque é um mandamento de fato e direito. É um mandamento que tem ordem para guardar e santificar. Guarda e santifica o Shabat. Você sabe, na Bíblia nós temos os 10 mandamentos e o sábado faz parte de um deles, né? De um deles. É o mandamento que tem mais versículo bíblico. E Deus fecha a questão com o sábado. Sábado é uma realidade. Agora, o grande problema do sábado é que as pessoas, elas acrescentam doutrina. É como diz, é a doutrina oral. O conceito, são conceitos rabínicos. Que chama obras da lei. Então eles acrescentam dogmas no sábado, que este sábado, em vez de ser um sábado de descanso, um sábado para a glória de Deus, um sábado para a convivência com a família, para deleite familiar, e o sábado passa a ser um peso para muitas pessoas, né? E não justifica que em determinada época do ano o papa tal, bispo tal, através de leis, de bulas e siglas papais, tenha trocado este dia. Porque sábado, no hebraico, que Shabbat quer dizer descanso. Então, descanso, você não pode. Domingo é o dia de Deus. Não tem o sentido de descanso, né? Pode ser até dia de Deus, mas o termo certo não corresponde, não é descanso. Então o descanso é sábado, e o sábado Deus fecha a questão. Ele, para Israel, ele é como se fosse uma coluna vertebral, né? No judaísmo, o sábado é coluna vertebral. Então você tem que guardar e santificar, porque a palavra de Deus diz, guarda e santifica, lembra-te do dia de sábado. Então Deus é criterioso. Olha, e Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ele é ontem, hoje, será eternamente. Então se ele falou, está falado, é prego, fincado, ponta virada e acabou. Viu? Maravilha, rapaz. Olha, irmão Tabosa, o senhor tirou tanta dúvida de tanta gente que vai ver a entrevista. Eu tenho certeza que vai gerar especulação de pessoas lhe procurarem para tomarem mais conhecimento da questão judaica, porque nada melhor do que você conhecer o assunto com quem sabe, né? Isso, são poucas pessoas que a gente tem no nosso, às vezes assim, nas nossas agendas, que tratem do assunto como o senhor faz, como o senhor trata, de ser escritor, de ser pesquisador, de conviver, né? Então o senhor é uma referência para a questão da história judaica aqui do nosso meio. Aqui o senhor sempre é uma pessoa simples, humilde,
mas que tem um conhecimento assim, a gente já pôde pensar aqui. Ó, teria 1001 coisa para me perguntar aqui, mas respeitando o tempo. Temos muita coisa para falar do sábado, mostrando que é real. Mas infelizmente, como disse, você não há tempo, né? Pois é. Por que o sábado? Por que foi criado o sábado? O que significa o sábado? Que bênção o sábado traz em você guardar e observar? Como é que você guarda e observa o sábado? Então, olha, nós temos hoje igrejas que guardam o sábado, mas ela guarda observando certas coisas que Deus não colocou, né? Com certeza. Porque o sábado não é para ser um peso, o sábado é para ser bênção. O grande referencial, a mudança, o que pode você fazer uma separação, isso. O sábado é para a bênção, o sábado não é para escravizar. Né? O sábado não pode te engessar. O sábado tem que te dar liberdade para você adorar a Deus e conviver com a família, porque Deus criou isso. E você reposição de força para a próxima semana de trabalho, né? Maravilha, olha aí. Que bom, que bom. Então, vamos parar por aqui, porque senão a coisa vai longa demais. Amém.